o outro vídeo. Eu não consegui, eu disse que ia explicar as visões e os sentidos, só que a internet caiu. Agora, então, nesse vídeo eu vou falar sobre os sentidos, que é a visão, a audição, olfato, paladar e tato. Quem tem a visão e a audição aberta, também tem os outros sentidos. Tudo isso coopera para te ter o discernimento de espírito. E eu tive que passar por todos esses para mim poder chegar. Então, eu tô contando para vocês as minhas experiências. Era para me ter gravado ontem, mas aí não deu. Aí eu deixei hoje, eu vim. A audição. Um dia eu estava sentada, eu não ia pro meu lanche, eu ficava no meu local mesmo, eu não queria subir e eu vi uma pessoa caminhando que na plantação de oliveira sempre tem uma proteção, eles fazem uma proteção, os quebra-vento que dizem, e aí tinha uma avenida de eucalipto. Eu vi o barulho de uma pessoa caminhando, quando faz tchac, tchac, cima das folhas. E eu tava sentada assim, e eu olhei, quando eu olhei, eu vi aquela pessoa, como se fosse uma touca, um roubo, caminhando. E eu pensei, eu não vou fugir, não vou disparar, eu não vou mostrar medo, eu não vou sair correndo. Mas eu peguei as minhas coisas e saí. Só que naquela hora eu não sabia. Tudo é como dizia, obedecer. Tu obedece e depois ele te explica por quê. Aí tinha uma trilha, quando eu passei daquela trilha, foi perna, né? Eu fui parar lá no galpão das máquinas. Depois eu cheguei lá e disse pros guri, eu vi uma pessoa lá. Os guri, os caçadores, as pessoas que andam caçando. Tudo bem, ficou. Mas depois o senhor me explicou que não era espiritual. Não era uma pessoa. Eu vi descendo entre as árvores, assim, ele ia descendo. Só que ele estava me vigiando. Ele estava me cuidando. Eu estava sozinha, tomando o meu café, o lanche. E depois, de tu estiver conversando com a pessoa e tu sentir ânsia de vômito. Quantas vezes eu já tive conversando com a pessoa no telefone e eu senti náuseas, aquilo do nada veio uma sensação de Espírito Santo, essa conversa que tu tá conversando não é boa. Eu não tô me agradando desse assunto. Sai fora. Não tô me agradando disso. E aí tu obedece ou ele se retira de ti. A presença de Deus se retira, como aconteceu com Saul. E depois o cheiro. Quantas vezes eu sinto cheiro de perfume, sinto cheiro de cigarro, vários cheiros. Tu sente? O outro é os arrepios. Quantas pessoas dizem assim, eu senti um arrepio. Eu tava tão bem, eu senti um arrepio, assim, me arrepiou. Ali tem algo espiritual. Aí eu não sei se te dizer se tá materializado ou não. Aí depende da tua sensação. Mas que tem. Outra coisa, a moléstia. Tu chegar num lugar, tu tá bem. Quantas vezes eu chego, até numa loja, eu chegar no lugar e eu tô bem, caminhando tudo. E eu chego, começa uma abrição de boca. Tipo uma soneira, um cansaço. Tem algo espiritual. Tem. Então, esses são uns dos sentidos. Dor de cabeça, uma moléstia, uma vontade de dormir do nada, tu chegar. Ali tem algo espiritual. E se tu não, sai. Vai, dá tchau, vai saindo. Porque o teu corpo tá reagindo. A gente reage, nós somos um ser espiritual. E só nós conseguimos se conectar com tudo isso se nós estivermos buscando a presença de Deus. Quando nós se unir a Ele, estiver unida com Ele, nós vamos entender que nós estamos sendo atacados. Por isso diz o discernimento espiritual. E agora eu vou ler em cima para fechar essa palavra que eu falei da visão de arrebatamento, a visão tu vê uma pessoa caminhando, tu vê que ela tá acompanhada e os sentidos que vai fechar, porque tu tem que estar com todos aguçados para te ouvir a Deus, que daí tu vai ouvir o que ele... E aqui diz aqui, e o rei da Síria fazia guerra a Israel.
e consultou com os seus servos, dizendo: em tal lugar estaria o meu acampamento. Naquele tempo a guerra ele se acampava. Como agora a gente entende, né? Mas o homem de Deus enviou ao rei de Israel, dizendo: guarda-te de passar por aquele lugar. Aqui uma revelação. As pessoas buscam revelação. Aqui o homem de Deus teve uma revelação e disse para o rei de Israel: guarda de tu passar por aquele lugar, porque os sírios desceram ali. Os sírios eram os inimigos. Pelo que o rei de Israel enviou aquele lugar, de que o homem de Deus lhe fará, e de que o tinha avisado. E se guardou ali e não uma vez, duas vezes. O rei de Israel ouviu o que o homem de Deus falou e ele guardou, ele não passou por aquele lugar. Então se perturbou. Então se turbou-se com esse incidente o coração do rei da Síria, e chamou os seus servos e lhe disse: não me fareis saber quem dos nossos é pelo rei de Israel? O rei da Síria achou que tinha um traidor. Quantos de nós temos amizade e pensamos que tem alguém contando da nossa vida para os outros? E às vezes esquecemos que tem lá, ó, como eu disse da águia, que está nós enxergando e está nós vendo o que nós estamos falando, o que nós estamos dizendo. E ele se revela para quem ele quer, ele avisa quem ele quer. É feita a vontade do Pai, do Senhor. E disse um dos seus servos: não é o rei meu, Senhor, mas é o profeta Eliseu que está em Israel. Faz saber ao rei de Israel as palavras que tu falas nas tuas câmeras de dormir. Então ele conversava, fazia reuniãozinha em secreto. Quantos fazem uma reuniãozinha assim, uma panelinha em secreto, né? E o Senhor vai lá e descortina tudo. E ele disse: vai e vê onde ele está, para que eu envie e mande trazê-lo. E fizeram-lhe saber, dizendo: eis que está em Dota. É aí que ele manda o exército. Por isso que eu li lá na outra live que eu fiz que caiu. E aí, então, enviou para lá cavalos e carros e um grande exército, pelos quais vieram de noite e cercaram a cidade. E o moço do homem de Deus se levantou muito cedo e saiu. Eis que o exército tinha cercado a cidade com cavalos e carros. Então o seu moço lhe disse: ai, meu senhor, que faremos? E ele disse: não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com ele. E orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que lhe abras os olhos para que veja. E o Senhor abriu os olhos do moço e viu, e eis que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. Não temas. Por que Deus tem? Quantas vezes na Bíblia ele diz: não temas, não precisa ter medo, Deus está contigo. Se tu tem fé nele, porque a presença é a fé. É a fé. E agora eu vou ler aqui para vocês, que está aberto para qualquer pessoa pesquisar, que ele fala da fé. E a Bíblia reconhece a existência dos sentidos físicos, mas não o lista ou o define como hoje. Em várias passagens, ela descreve a experiência que envolve a percepção sensorial, como a visão da glória de Deus ou a audição da voz de Deus. Por que eu falei dos sentidos? Por que eu estou falando da visão? Para poder ouvir ele. Por exemplo, em 1 Coríntios 2,9 menciona que o que Deus preparou para aqueles que o amam é algo que os olhos não viram, e nem os ouvidos ouviram, e nem jamais chegou ao coração do homem. É espiritual. Aquilo que não chegou aos nossos olhos, nós vemos, nós enxergamos nas lojas, nas redes sociais, as coisas. Mas o que Deus tem é espiritual, é só no teu secreto, no teu quarto lá, quando tu fecha a porta e diz: Senhor, eis-me aqui. Senhor, eu me coloco na tua presença. E orar, abrir o coração. E aí ele vai abrir a tua visão e os teus ouvidos para te ouvir aquilo que ele tem. Porque ele vai falar, ele é espiritual. E
2 Coríntios 2, 14 e 15 fala sobre os crentes como o bom perfume de Cristo, usando uma metáfora relacionada ao fato para descrever a influência do Evangelho. Aqueles que são unidos ao Senhor, que andam segundo a sua vontade, os seus mandamentos, os princípios que ele diz, não mexa no que é do outro, não, todas essas partes, tu tá unida a ele, tu faz o bem, tu ajuda o teu próximo, tu ama o teu próximo, a ti mesmo. Sei que é difícil, mas a gente tem que perdoar o teu próximo. Vai lá, fecha a porta do teu quarto, diz para ele, Senhor, me ajuda a perdoar aqueles que eu não estou conseguindo. Me ajuda, Senhor. Só Ele. Nós não conseguimos. Se nós for no nosso braço, até nós dizemos que perdoamos, mas daqui um pouquinho tu vê uma coisa, te sobe, tu te perturba como o rei dali, da Síria, e volta a fazer as mesmas práticas contra as pessoas. E aí ele me disse hoje de manhã, antes de eu vir gravar essa live, tem pessoas que fazem panela. Elas unem, querem fazer um circo e vai num, e vai no outro para poder derrubar o teu próximo. Mas esquece que no Salmo 91 diz que nós é de meio-dia e de noite. De noite tu vai estar sozinho, que é o meio-dia, na oração. Então eu vou ali no Salmo 91 para mim não estar, diz aqui, ó. Nem peste que andes na escuridão e nem mortes que assole o meio-dia. De noite, nós sermos visitados por seres, por Deus, por Espírito Santo ou por um outro. Tem dois, tem o lado bem e o lado mal. E quanto de noite é nós, não adianta fazer a panela. Quando ele visita, eu tenho várias, antes quando eu não conhecia a palavra de Deus, eu tinha pesadelos. E o meu pai e a minha mãe sabem que desde pequenininha eu pegava, eu deitava, era como se eu fechasse os meus olhos, vinha um monte de areia e vinha caindo e vinha descendo e vinha descendo. Naquele tempo não tinha televisão, não tinha luz, não tinha telefone, mas eu sentia que aquela areia queria vir e me tapar, me cobrir. E eu pegava o meu travesseiro e dizia, mãe, eu quero dormir aqui contigo, nem que for nos teus pés. Eu deitava na cama com medo. E aí quando fizeram o quarto para mim, eu suava, eu tapava a minha cabeça, porque eu olhava para a janela, eu via uma visão. E eu tinha um medo, porque nunca era boa, não era boa. Era sempre a me atacando. Aquilo sempre queria me ceifar, aquilo sempre queria uma coisa ele queria fazer de mal para mim. Só que quando eu me batizei, que eu entreguei a minha vida para Jesus, que o batismo é só as águas, é tu ter e buscar a presença dele, porque o batismo no Espírito Santo é Jesus que batiza e tu tem que buscar. E olha que eu lutei para mim ter o meu batismo. E quando eu me batizei, aí ele me mostrou o outro lado. E poucos dias eu tive já faz uns 2 meses eu tive um sonho, uma visão. Eu estava no mercado e eu saía do mercado e eu vi que tinha um homem. E esse homem me olhava. Tá, eu passei, paguei minhas coisas e saí. Quando eu saí, era uma faixa, não tinha uma casa, não tinha nada. Porque sempre vai estar tu e ele, por isso que eu tô dizendo, quem faz a panela esquece que depois vai estar sozinho. Na hora não adianta a gente achar que não, é a gente, e também com Deus é a gente, não. E ele pegou e ele me seguia. E aí, quando eu olhei para trás, que eu vi que aquela pessoa estava com um olhar maldoso. E eu saí. Quando eu saí, eu olhei para trás, aquele homem, ele estava num cavalo. Aquele cavalo parecia o cavalo de ferro e ele estava com a armadura toda de ferro. E eu caminhava e aquilo dizia, não mostra medo. Tu não tá com medo, não mostra medo. E eu não podia correr, porque se eu corresse, eu mostrava que eu tava com medo dele. Só que eu olhava aquele cavalo, não cansava, ele não aumentava, ele estava sempre naquele mesmo embalo. Mas ele não parava de me perseguir, ele vinha sempre, ele não parava, sempre no mesmo jeito. E eu não podia correr. E eu comecei, meu Deus, quanto
Eu olhei, a terceira vez que eu olhei para trás, eu olhei, ele estava no chão. Ele estava no chão. E aí, eu acordei. Mas eu acordei, que eu entendi que eu estava acompanhada pelos anjos do Senhor. Porque assim como eles e eu disse que os anjos estavam acampados, eu só olhei assim. Quando eu olhei para trás, eu vi que ele estava no chão. Quando eu olhei para o meu lado, eu acordei. E quando eu acordei, o meu corpo, ele doía todinho. Todinho. Porque quando a gente tem pesadelos, e não é só eu sei que são várias pessoas, por isso que eu tô gravando essa live, porque o Senhor me disse para mim gravar. Que tem pesadelos que acorda, o corpo é todo dolorido, porque tu teve uma batalha espiritual no teu deitar. E tu acorda doída toda, parece que passou um trator por cima de ti e te esmagou. É assim. Por isso que ele diz, não adianta. Não adianta nós, porque sempre o inimigo ele vai vir no meio-dia, diz aqui, ó, que o Salmo 91 é de ataque e defesa. Esse meio-dia. E daí também, eu não era batizada quando, um dia, quando a minha tia faleceu, eu ouvi 3 vezes ela me chamando. Eu não sabia. Porque a gente não sabe as coisas espirituais. Eu não sabia, eu vivia longe da presença do Senhor. Eu estava encantada pelas coisas do mundo. Eu vi 3 vezes. Mara, parou um pouquinho, Mara, e daqui um pouquinho, Mara. Nós estávamos morando lá em Bagé. A gente alugava uma casa e eu achei que era a dona da casa que estava me chamando. Eu olhei pro lado, não estava. Eu estava estendendo roupa, eu até deixei as roupas porque eu estava fazendo almoço. Aí eu olhei para a janela da frente e não tinha ninguém. Olhei pro lado, não tinha ninguém. Mas aquilo 3 vezes me chamou. E quando com um pouquinho meu pai ligou e disse assim, a tua tia faleceu. Eu disse, pai, uma mulher me chamou 3 vezes. 3 vezes ela me chamou. Eu encho meus olhos d'água, porque que a gente não entende, a gente não busca, a gente é encantado por umas coisas naturais, coisas que não levam. E tentando sofrendo. E depois, um dia, eu tava lá em Cachoeirinha. Tá muito faceira até, tava com eu e meu filho. E Cachoeirinha ali na Flores da Cunha, muito movimentado, não tem como tu passar sem o sinal tá fechado. E eu tava esperando quando eu fui passar aquela avenida. E o Senhor me disse assim, cuida para que tu não caia. Eu me vi assim, e que tinha um monte de pessoas em cima de mim. E ele disse, cuida para que tu não caia, porque tu vai ter que dar conta. Os escolhidos, quem for olhar essa live, que tiver sonhos, pesadelos, que o inimigo esteja atacando, Deus tem algo contigo. E tente, se apresse a ter comunhão com Ele. Porque um dia nós vamos ter que dar conta. Tem que dar conta de tudo. Tem um juiz lá, que nós vamos ter que dar conta. Tem que dar conta para Ele. De tudo aquilo que nós deixamos de fazer. Que Ele tinha o propósito para nós e nós deixamos de fazer. Por Ele. Que Ele queria que nós fizéssemos, nós não fizemos. Por quê? Porque nós temos encantado com joias, com roupa, com perfume, com muitas coisas. E eu era encantado por essas coisas. E tudo Ele me dá. Hoje, para vocês verem, eu tô sem brinco, eu tô sem nada. Porque eu entendi que eu com brinco, eu sem brinco, eu sou a mesma Mara. Eu com perfume, eu com isso, eu com aquilo. Eu sou a mesma. O Senhor vai me ver do mesmo jeito. E Ele vai me amar do mesmo jeito. Talvez Ele me ame muito. E tenho certeza que Ele me ama muito mais assim. Assim como eu nasci. O meu pai nem... Eu fui furar minhas orelhas com 14 anos, porque Ele não queria que eu furasse minhas orelhas. Então é assim. Deus tem um propósito para cada um. E é nós entender e compreender o que o Senhor quer com nós. Qual é o nosso propósito, qual o nosso chamado. O que nós temos que fazer para Ele aqui nessa terra. Que Deus abençoe vocês.